Cumprimentamos a todos, saudamos a todos que nos acompanham nesta reunião da Frente Parlamentar da Advocacia. O tema desta reunião é muito significativo para a advocacia paulista e trata de um debate sobre o projeto de lei de proteção das prerrogativas da advocacia em âmbito estadual. Há conosco presencialmente neste auditório, aqui na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, de onde estamos transmitindo esta reunião, há alguns advogados que acompanham presencialmente esta reunião da Frente Parlamentar da Advocacia, há outros que acompanham em outras plataformas virtuais, canal do YouTube da Assembleia Legislativa de São Paulo, também em nosso canal do YouTube, Damares Moura, e esta programação, ela também será transmitida pela Rede Alesp de televisão, em canal aberto para todo o estado de São Paulo. Portanto, nós saudamos a todos que vão seguir conosco, acompanhando esta importante, significativa, eu diria até histórica, reunião da advocacia paulista para debater e ampliar a proteção às nossas prerrogativas no âmbito estadual. Muito obrigada a todos. Nós, daqui a pouquinho, estaremos trazendo mais informações adicionais sobre o objeto desta reunião. Eu passo agora a palavra ao doutor Marcos Henrique, nosso colega advogado, que fará algumas orientações para aqueles que nos acompanham nas plataformas virtuais. Muito boa noite a todos os advogados e advogadas que nos acompanham, especialmente aqui pela plataforma Zoom, pelas redes sociais e aqueles que estão presentes conosco neste ambiente da Alesp. Nós queremos passar algumas orientações, especialmente para aqueles que estão conosco na plataforma Zoom, que nós solicitamos que todos mantenham os seus microfones no modo desligado para que eventuais ruídos em nossos ambientes não interfiram na nossa reunião. Todas as interações, comentários, perguntas, elas são muito bem-vindas e nós solicitamos que sejam realizadas através do nosso chat e solicitamos a todos os advogados que acompanham esse debate, pela plataforma Zoom também, que se identifiquem no chat com o nome, a cidade e o cargo que ocupam na OAB, e as autoridades presentes também nós solicitamos que se identifiquem ao nosso protocolo. Ao participarmos desse evento ao vivo, com sua câmera ligada ou aqui presencialmente, nós estamos entendendo a autorização para o uso da sua imagem que poderá ser vinculada através da TV Alesp e na publicação desta sessão. Nesse momento, nós queremos apresentar aqueles que irão dirigir esta sessão. Nesse momento, preside essa sessão a doutora Damares Moura. Doutora Damares Moura, CUO, é deputada estadual pelo Estado de São Paulo, advogada, licenciada em Letras, pós-graduada em Direitos Fundamentais pela Universidade de Coimbra, Portugal, e em Direito do Consumidor pela Escola Superior da Advocacia. Na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, aqui na Alesp, a doutora Damares já aprovou 7 leis e é fundadora e coordenadora de 3 frentes parlamentares: a Frente Parlamentar da Advocacia, Frente Parlamentar de Combate ao Abuso e Violência Domésticos e Frente Parlamentar em Defesa da Liberdade Religiosa. Também representa na Alesp o Fórum Interreligioso na Secretaria Estadual de Justiça. Em 2020, foi presidente da CPI da Violência Sexual contra Estudantes do Ensino Superior e atualmente preside a Comissão de Defesa de Direitos das Mulheres na Alesp e é procuradora adjunta da Procuradoria Especial da Mulher. E ela já está compondo a mesa como presidente. Nós convidamos para fazer assento à mesa o doutor Leandro Sacedo, que é conselheiro seccional, presidente da Comissão de Direitos e Prerrogativas da OAB de São Paulo. Convidamos também o doutor Alexandre Okuzuko, conselheiro federal e presidente da Comissão Nacional de Prerrogativa e Valorização da Advocacia. Ainda farão uso da palavra e participarão da mesa virtualmente desse debate os seguintes advogados e advogadas: doutora Margarete de Cássia Lopes, advogada, ex-presidente da 49ª Subseção de Dracena, São Paulo, secretária-geral adjunta da OAB São Paulo, que representará o presidente Caio Augusto Silva dos Santos neste evento.
Também participará da mesa virtualmente o doutor Gregório Alessandro Tomelin. Jorge Alessandro Tomelin é advogado, consultor e parecerista em Direito Público, doutor em Direito de Estado pela USP e professor da pós-graduação na Unisa da ITI Bauru. Participa também o doutor Ronaldo José de Andrade, procurador do município de São José dos Campos, doutorando em Direito Administrativo pela PUC do Estado de São Paulo, mestre em Direito Público e especialista em Direito Administrativo pela FGV São Paulo e presidente da Comissão de Direito Administrativo da OAB São Paulo. Ainda comporá a mesa virtualmente doutora Ana Carolina Moreira Santos, advogada criminalista, conselheira seccional da OAB de São Paulo, vice-presidente da Comissão de Direitos e Prerrogativas da OAB São Paulo, mestranda em Direito Médico. Estão presentes ainda a esta reunião doutora Luísa Cantal, conselheira seccional, doutor Leandro Nava, também conselheiro seccional, doutor Arnóbio Rocha, doutor Marcos Fernando Lopes, doutor Fernando Fabiani Capano, doutor Eduardo Levi Piqueto, doutor Fernando Marmo Malheiros, doutora Andréia Regina Gomes, doutor Eduardo Correia Silva, doutor Carlos Augusto Costa, doutor Carlos Antônio Guedes, doutor Samuel Gomes de Lima, além do doutor Ricardo Fadul, doutor Renato Reis Aragão, doutor Bruno Iscaes, doutora Júlia Moretti, doutor Frederico Medeiros, doutora Marina Iglesias, doutora Silvana Brizola, e que agradecemos imensamente a presença de cada um de vocês. Passamos a palavra agora à presidente dessa mesa, a doutora Damares Moura. Nós agradecemos ao doutor Marcos Henrique pelas nominatas, pela composição da mesa. E cumpre-me agora, doutor Leandro, e claro, talvez fazer um brevíssimo histórico de como chegamos ao dia de hoje. A Frente Parlamentar da Advocacia foi um pedido da diretoria da seccional da OAB São Paulo. Nós prontamente atendemos, entendendo que este é mais um espaço para fortalecermos uma atividade que é tão significativa para a sociedade, não é? No manejo, na operação do direito, da justiça. Portanto, é com muita honra que nós criamos e coordenamos esta frente, e certamente esta ação de hoje, doutor Leandro, nosso querido conselheiro federal que está aqui à minha esquerda, ela inaugura um importante momento desta frente parlamentar da advocacia, porque trata de um direito que é tão caro aos advogados, que são as suas prerrogativas. Sem maiores delongas, eu penso que é de bom tom nós fazermos uma breve leitura do texto de um projeto de lei que está sendo construído, e construído com a integral colaboração da advocacia paulista, porque, afinal, este texto nos foi sugerido pela nossa advocacia. Então, doutor Leandro, eu passo a fazer uma breve leitura e, na sequência, então, nós daremos a palavra àqueles que farão as suas intervenções nesta noite. O projeto de lei dispõe sobre o dever de respeito irrestrito às garantias da advocacia por todos os que atuem perante as repartições públicas do Estado de São Paulo. A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo decreta, repito, aos que nos acompanham agora pela TV Alesp, uma transmissão em rede aberta de televisão, nós estamos fazendo a leitura do texto do projeto de lei que está sendo construído com a colaboração da advocacia paulista a respeito de ampliação das garantias às prerrogativas dos advogados.
Artigo 1º. Fica garantida aos advogados a irrestrita observância pelos agentes públicos estaduais, delegatários e particulares, em colaboração com a administração, das prerrogativas profissionais estabelecidas pela Constituição Federal e pelas leis federais, incluindo-se o Estatuto da Advocacia. Parágrafo único. O desrespeito por servidor público estadual da obrigatoriedade estabelecida pelo caput do presente artigo será interpretado como descumprimento qualificado do dever de urbanidade a que alude a Lei Complementar 1096, de 24 de setembro de 2009. Artigo 2º. A Comissão Geral de Ética, prevista no Código de Ética da Administração Pública Estadual, expedirá resolução que orientará as autoridades máximas de cada órgão para conscientização e capacitação permanente dos agentes estaduais acerca das prerrogativas profissionais da advocacia. Artigo 3º. O Poder Executivo poderá expedir regulamentação complementar à presente lei. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Eu consulto aos senhores, por se tratar de um debate, e naturalmente nós estimamos que ele seja democrático. Eu quero até consultar aos advogados que presencialmente acompanham este debate aqui na Assembleia Legislativa nesse momento, se podemos fazer a leitura da justificativa que acompanha o texto desta lei. Todos estão assentindo para que façamos, então, a leitura da justificativa. Eu vou fazer de forma bastante célere para não cansá-los. Vamos lá. Justificativa. O principal objetivo, do presente projeto é garantir o respeito às prerrogativas profissionais da advocacia que possuem status constitucional, é o artigo 133 da nossa Constituição Federal, e são regulamentadas pela Lei Federal número 8.906 de 94, além de outras leis federais, como exemplificadamente o Código de Processo Civil e a Lei de Abuso de Autoridade. Para além da importância política, jurídica e social da advocacia, o desrespeito e a inobservância de suas prerrogativas profissionais configuram desrespeito às garantias e direitos dos cidadãos. Permitir infração às prerrogativas dos advogados importa, assim, em frontal violação ao direito de defesa e à própria cidadania, cujo respeito é constitucionalmente garantido. Dessa forma, a fim de que uma cultura de respeito às prerrogativas da advocacia seja implementada e efetivada, as medidas previstas pelo presente projeto mostravam-se adequadas e necessárias, Vão elas ao encontro da expectativa dos advogados paulistas, que atualmente superam a marca de 345 mil inscritos, dados que estão disponíveis no site da OAB, no portal da Transparência, e de toda a cidadania do Estado de São Paulo. Por fim, cabe destacar que diversos entes federados, atentos à necessária observância das prerrogativas da advocacia, editaram leis que garantem o respeito dos direitos dos advogados nos diversos órgãos públicos, podendo citar como exemplo a recente Lei número 18.111 de 2021 do Estado de Santa Catarina, que está disponível no site da Assembleia Legislativa daquele Estado, que prevê a responsabilização do servidor que desrespeitar as prerrogativas profissionais dos advogados. Diante de todo o exposto, conclamo os nobres pares ao acolhimento da propositura, que muito contribuirá para a manutenção e fortalecimento do Estado democrático de direito, que tem nos quadros da advocacia paulista inúmeros e históricos defensores. Proteger a advocacia significa proteger o pleno acesso aos direitos individuais e coletivos por todos os cidadãos paulistas e brasileiros. Nós queremos, mais uma vez,
manifestar aqui a nossa gratidão, o nosso reconhecimento, doutor Leandro, vou fazê-lo na sua pessoa, com quem me reuni longamente para tratar deste assunto, pela contribuição tão importante dada à construção deste texto e à justificativa que lhe acompanha. Nós, então, consideramos este um momento muito relevante e muito significativo para todos nós, advogadas e advogados, e certamente esse debate ele vai democratizar esta proposta que em breve nós esperamos apresentá-la à Assembleia Legislativa de São Paulo, fazendo então formalmente a propositura deste projeto de lei. Eu gostaria de fazer agora a leitura, antes de passar a palavra aos que farão as suas intervenções, da mensagem que nos foi encaminhada em virtude de compromissos anteriormente agendados. O excelentíssimo presidente da seccional da Ordem dos Advogados no Estado de São Paulo, o doutor Caio Augusto Silva dos Santos, não pôde estar conosco, mas nos enviou uma mensagem que será agora lida para toda a advocacia paulista. Senhora deputada, agradeço o atencioso convite para participar do debate sobre projeto de lei de proteção das prerrogativas da advocacia em âmbito estadual, que acontecerá nesta data às 19h30. Lamentando a impossibilidade de comparecimento por cumprir compromissos assumidos previamente, faço-me representar pela diretora secretária-geral adjunta, doutora Margarete de Cássia Lopes. Com votos de todo êxito ao evento, renovo no ensejo os protestos de estima, assina, então, o excelentíssimo presidente da OAB São Paulo, o doutor Caio Augusto Silva dos Santos, a quem agradecemos a gentil comunicação. Portanto, nós então vamos iniciar os nossos trabalhos e nós o faremos passando então a palavra à doutora Margarete de Cássia Lopes, que nos acompanha virtualmente, representando aqui o doutor Caio Augusto. Ela está online pela plataforma Zoom e eu passo então a palavra à doutora Margarete. Muito obrigada, querida deputada doutora Damares. É uma honra e um orgulho para todos nós da Advocacia Paulista estarmos aqui nesta Casa de Leis, neste ambiente democrático, neste ambiente de discussão. Eu gostaria muito de cumprimentar a todos os meus amigos e minhas amigas, aos telespectadores da TV Alesp que nos assistem, e dizer a todos vocês que estão aqui, a advocacia que está presente, que trago-lhes um abraço do presidente Caio Augusto Silva dos Santos, que, como justificou a querida deputada, não conseguiu estar conosco em razão de compromissos anteriormente assumidos. Mas quero dizer aqui que todos nós, toda a advocacia do Estado de São Paulo, deputada Damares, tem uma honra e orgulho de tê-la como nossa representante diante da Frente Parlamentar de Defesa da Advocacia. A advocacia está muito bem representada por Vossa Excelência, que tem aí uma trajetória fantástica da cultura da paz, diante das questões também das mulheres e dos abusos. Eu gostaria muito de dizer à senhora, em nome da Advocacia Paulista, em nome das conselheiras e conselheiros que aqui estão comigo, de todos os meus colegas, que Vossa Excelência nos representa. Vossa Excelência é a maior autoridade que temos nesta querida Casa de Leis, porque é uma deputada de verdade, é uma deputada que na Casa do Povo constrói, dialoga e traz soluções absolutamente inovadoras. Gostaria de agradecer a oportunidade, em nome da OAB São Paulo, agradecer o tema, a relevância da discussão, e queria fazer isso inicialmente para dizer de coração, Vossa Excelência nos representa como mulher, como representante do povo paulista, e dizer a você que estamos à sua disposição,
porque a sua maior expressão de autoridade é servir, e isso nos engrandece e nos enobrece, porque compartilhamos e alinhamos valores. Também quero trazer aqui aos meus queridos amigos e amigas e dizer a todos vocês que todos esses guerreiros e estas guerreiras das prerrogativas debaterão esse tema e trarão aqui muitos elementos completamente fundamentados e embasados em trabalho, em vivências, em seriedades, em honestidades, e honestidade ao seu juramento, fidelidade ao juramento que todos nós, advogados e advogadas, fazemos ao recebermos a nossa carteira da ordem. É esta a defesa que estamos propondo neste projeto, deputada Damares. E aqui cumprimento esses Highlander e essas Highlanders das prerrogativas que vejo na pessoa do querido conselheiro federal Alexandre Ogozu, na pessoa do querido Leandro Sarcedo, mas especialmente na querida co-presidente da Comissão Estadual de Prerrogativas, doutora Ana Carolina Moreira Santos. Vossa Excelência me representa. Muito obrigada por todos os serviços que vocês prestam a essa advocacia servidora do Estado de São Paulo. Também queria agradecer a todos que estarão aqui conosco, né? A esses profissionais e profissionais maravilhosos que discutirão, tratarão deste tema relevantíssimo, que é a defesa das nossas prerrogativas, e neste projeto tão maravilhoso, tão pertinente. Eu acho que não temos, no momento histórico do Estado brasileiro, neste momento que vivemos, um projeto de tamanha pertinência temática, porque nós estamos a falar aqui de direitos fundamentais, meus amigos, e nós estamos a falar dos direitos fundamentais da maior autoridade de todas, segundo o nosso querido presidente Caio Augusto Silva dos Santos, que é o cidadão e a cidadã brasileira e paulista. Então, quero agradecer aqui essas mentes brilhantes que farão essas exposições. A doutor Giorgio Tomelin, muito obrigada por toda a sua contribuição. Doutor Ronaldo de Andrade, gratidão por você dedicar tanto tempo ao estudo e ao conhecimento. Eu vou tirar a câmera, dizendo que o som está ruim, então eu vou ficar sem câmera e sem áudio para ouvir melhor. Vamos aguardar, querida. Muito obrigada. Queria também cumprimentar ao doutor Alexandre Ogozu e ao querido Leandro Sarcedo. E aqui, Leandro Sarcedo, parabéns pelo seu empenho, pela sua organização, por toda a sua atividade frente à nossa Comissão Estadual de Direito e Prerrogativas. Doutora Damares, que os desafios, né, sejam enfrentados, mas que eles nos movam cada vez mais para o sucesso do que nós estamos designados a fazer. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns por esse momento tão de construção e diálogo. Estamos aqui a ouvir todos e todas. Muito obrigada pela oportunidade de fala. Tenham uma excelente noite, um evento espetacular. Gratidão, meus amigos e amigas. Nós agradecemos as palavras da doutora Margarete de Cássia Lopes, ela que é advogada, ex-presidente da 49ª subseção Dracena São Paulo, secretária-geral adjunta da OAB São Paulo e, neste ato, representando o excelentíssimo presidente da OAB São Paulo, doutor Caio Augusto Silva dos Santos. Agradecemos, doutora Margarete, por sua participação, que foi valiosa e certamente representativa, não só da advocacia, mas também das mulheres advogadas do Estado de São Paulo. Nesse momento, então, agradecendo à doutora Margarete, nós vamos passar a palavra ao nosso próximo participante, que é o doutor Geórgio Alessandro Tomelin. Ele é advogado, consultor e parecerista em Direito Público, doutor em Direito do Estado pela USP e professor de pós-graduação da Unisa e da IT Bauru. Doutor Geórgio, nesse momento o senhor tem a palavra.
Boa noite a todos. É uma honra participar desse evento sob a presidência da doutora Damares Moura, aqui junto com tantos amigos e colegas da OAB. Eu vejo aqui Margarete Lopes, acabou de falar, super gestora, coordenadora de todos nós, né? Nossa chefe, tem que tomar um pouco de cuidado aqui, falando na frente da chefe, né? O doutor Ronaldo Andrade, que vai também se manifestar essa noite, nosso conselheiro Alexandre Ogozuco, a Ana Carolina Moreira Santos, que também é minha coordenadora na nossa comissão de prerrogativas, o doutor Leandro Sarcedo, que é o nosso coordenador geral das prerrogativas, sempre disponível, e agradecer sempre ao presidente Caio Augusto por essa gestão em que não há personalismos, né? Tudo que a gente precisa da OAB é resolvido rápido, sem ninguém querer aparecer muito, soluções rápidas, né? E isso é muito bom. Eu acho que a gente teve um grande ganho com o que essa gestão promoveu na OAB. E saudar a todos os presentes, vejo tantos amigos aqui. Vou escolher um, né? Eu não poderia deixar de ser o Fábio Gaspar, presidente do Sindicato dos Advogados, né? O doutor Fábio Gaspar, presente aqui nessa sessão. Vejo tantos amigos, alguns foram nominados, eu vi aqui a lista de autoridades. É uma honra estar aqui. Esse projeto de lei que a doutora Damares Moura vai apresentar, ele se encaixa um pouco na linha de tudo que ela produz na Assembleia Legislativa, pelo que a gente conhece da participação dela, como diz a doutora Margarete, me representa, nos representa. O grande problema, talvez, do direito seja dar efetividade a uma igualdade real. Esse é um assunto antigo, né? Desde a filosofia grega, a Revolução Francesa debateu isso. Eu lembro aqui um sermão do Lacordaire, da Cátedra da Notre Dame, em que ele dizia, entre o forte e o fraco, entre o rico e o pobre, entre o mestre e o servidor, né, a liberdade, a lei liberta e a liberdade escraviza, né, a ideia de que a igualdade na lei é o que daria liberdade, né, é o que daria liberação para o indivíduo. E o Anatole France responde ao Lacordaire dizendo, olha, a igualdade na lei é o que proíbe tanto ao pobre quanto ao rico de dormir debaixo da ponte, de mendigar na rua e de roubar pão. Com a diferença que o rico não mendiga, não dorme debaixo da ponte e não rouba pão. Então, a igualdade na lei, ela é uma igualdade formal que materialmente muitas vezes não se estabelece. Quando nós falamos da possibilidade de ampliar as garantias, as prerrogativas, algumas das pessoas presentes aqui na TV Alesp poderiam pensar, mas por que os advogados precisam disso? Né? Já tem a carteira da advocacia, precisa do que mais ser protegido? Na verdade, esse projeto de lei, ele não é um projeto de lei em favor da advocacia. Como diz a doutora Margarete Lopes, é um projeto de lei em favor da cidadania, do indivíduo representado. Advogar significa advocar e falar por. O advogado não vai brandir em causa própria. Ele vai defender o direito de um indivíduo que teve o seu direito violado, e muitas vezes perante as autoridades estaduais ou as repartições públicas estaduais. A deputada Damares Moura tem muitas falas interessantes, projetos de lei interessantes, e todos são nessa linha da defesa de direitos, né? Por exemplo, defesa dos direitos da mulher. Esse é um tema que a deputada Damares Moura segue diretamente, né? Humanização das delegacias. Como é que nós vamos ser bem recebidos nas delegacias? Se eu precisar sumarizar, e aqui é bem da brevidade, para que todos possam falar no evento virtual, eu diria o seguinte, a doutora Damares Moura, se ela me permitir dizer na frente dela, ela é obcecada pelo assunto lugar de fala. Tem uma fala dela aqui na TV Lesp, que ela diz o seguinte, eu não estou dizendo que as mulheres são melhores, eu só estou dizendo que tem que ter espaço. Se não houver espaço, se o legislativo não refletir as porcentagens da sociedade, se nós não tivermos isso refletindo, o sistema político tem algum defeito, né? E há soluções jurídicas para que a gente possa tornar mais equânime, né? Eu costumo dizer o seguinte, se homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, por que a diplomação para o cargo público não é feita de modo alternado? Quem foi o deputado mais votado? Né? Foi a deputada Janaína, ela é a primeira eleita. O segundo tem que ser necessariamente um homem. Toma posse um homem. O terceiro, necessariamente uma mulher. O quarto, necessariamente um homem. A nomeação alternada garantiria que 50% seria de homens e 50% seria de mulheres. Não precisaríamos das cotas. Alguns vão aqui dizer, e o direito ao voto? E o que falar do coeficiente eleitoral? Essas discrepâncias no sistema já existem. Na Grécia Antiga, por exemplo, havia nomeação por sorteio. Né? Eu não vejo nada demais de se interpretar o sistema eleitoral, a lógica dos coeficientes, para que haja nomeação alternada entre homens e mulheres, garantindo a paridade de gênero. Né? O presidente Macron, na França,
criou a paridade de gênero nos ministérios, nomeia um homem, tem que ser uma mulher. Se começar nomeando uma mulher, necessariamente o próximo tem que ser um homem, e assim alternado, para que a sociedade esteja plenamente refletida, né? E quando nós tratamos do dever de fala, do direito de fala de um advogado, que não tem suas prerrogativas respeitadas, né? Cruzemos isso com o assunto, por exemplo, do man interrupting, né? Da mulher que é interrompida, da mulher advogada que não é respeitada, né? É evidente que e aí é da realidade, né, da nossa realidade, se um homem chega perante um órgão público de modo grosseiro, avança sobre os servidores e com isso consegue muitas vezes algum ganho para o seu cliente, porque o autoritarismo é insto na nossa sociedade, o modo de administrar das mulheres, que é muito mais da conciliação, do acordo, e a pandemia provou isso, né? Nós homens fomos atropelados pelas mulheres. Os países gerenciados por mulheres morreram menos gente. Acabou o problema estatístico. As mulheres gerenciam melhor, são menos agressivas, são mais da conciliação, são mais da conversa. Numa sociedade autoritária, em que um homem, autoritariamente, pode ser até um advogado, consegue um ganho para o seu cliente, se uma advogada não tem a mesma reação e ela não consegue, e aí a repartição pública ou uma autoridade pública estadual desrespeita essa mulher no exercício de uma prerrogativa de advogado, é evidente que ela pode ter um prejuízo na sua carreira, e esse tipo de prejuízo repercute em tudo, né? Então, assim, é só a gente olhar quantos deputados que são advogados homens nós temos e quantas deputadas mulheres, né? Por que não temos tantas deputadas mulheres? Deveríamos ter, se elas são melhores na conciliação, né? Então, senhores, vejam que os artigos da Constituição, o artigo 133, que fala que a advocacia é essencial, o Estatuto da OAB, a Lei 8906, né? Entre dizer e fazer existe um oceano, né? Tradire e fare de medos e mare. Uma coisa é o regime legal, outra coisa é como ele vai ser aplicado na realidade material concreta, por delegatários, serviço público, por servidores, por particulares em colaboração da administração, que são os temas que estão tratados no projeto de lei da deputada Damares Moura, onde ela diz o seguinte: olha, eu não estou mexendo no Estatuto dos Servidores, eu estou fazendo uma lei interpretativa, eu estou dizendo, olha, é um descumprimento qualificado do dever de urbanidade atingir um advogado que está ali falando não em causa própria, mas em nome de um indivíduo, porque está sendo atingida a própria cidadania, né? E em momentos de autoritarismo, o professor Pedro Serrano gosta de falar do autoritarismo líquido, ele está difuso na sociedade. Eu lembro aqui uma história que todos conhecem, quando assinou o AI-5, estavam lá reunidos os generais, e aí alguém começaram a questionar a competência extremada que se daria o Costa e Silva, e o Pedro Aleixo, que era o vice dele, né? Pedro Aleixo reclama daquilo e alguém diz, mas o senhor duvida da alta capacidade, da alta consideração do general Costa e Silva? Perguntaram ao vice-presidente. E Pedro Aleixo respondeu, do Costa e Silva eu não tenho dúvida nenhuma, eu conheço o presidente Costa e Silva, né? O meu medo é do guarda de rua, né? O meu medo é aquele desrespeito no dia a dia, na delegacia de polícia, não é? Na frente do guarda de rua, nas repartições, em que as pessoas são tratadas de modo autoritário e elas acabam recuando, né? Recuando. Não é possível que o advogado seja desrespeitado no momento em que ele está exercendo um mandato. Eu sempre costumo dizer que eu vou exercer o meu mandato até as últimas consequências, né? Para que eu possa defender o direito do meu cliente e daquela pessoa que é desrespeitada. Então, senhores, tentando ser breve, eu diria o seguinte, esse projeto de lei só podia ser da deputada Damares Moura, né? Ela é realmente obcecada por esse assunto, lugar de fala, respeito, igualdade, para que as pessoas tenham igualdade de condição e de acesso, né? Usando uma expressão kantiana, igualdades de ponto de partida. Não dá para os indivíduos exercerem uma profissão como a de advogado e não terem todos eles o mesmo respeito, né? Impede a igualdade. Nós vimos hoje uma violência contra uma senadora da República, né? Claro que uma senadora da República tem condições de reagir, ela é senadora da República, né? Mas é aquele advogado, às vezes aquela advogada, em começo de carreira, que está aprendendo a se colocar perante as autoridades. Se ela não for respeitada, ela vai ter, ela ou ele, dificuldade de iniciar a sua carreira, impede igualdade, né? E conseguir os ganhos para o seu cliente, e isso repercutir na carreira para que ele possa ocupar os vários espaços sociais, inclusive chegando a ser, por exemplo, um deputado ou uma deputada estadual. Senhores, é uma honra estar aqui com vocês, é uma fala inicial, obrigado pela atenção e parabéns à deputada e a todos que estão presentes neste evento. Muito obrigado. Doutor Geórgio Alessandro Tomelin, nós queremos agradecer imensamente as suas brilhantes palavras,
mas especialmente agradecer pela construção do texto, né, desse projeto de lei que, sem sombra de dúvida, vai abrilhantar e garantir os direitos dos advogados paulistas. Nós agradecemos a sua participação, agradecemos imensamente as suas colocações aqui nesse seminário. Nós gostaríamos agora de convidar para tomar uso da palavra o doutor Ronaldo José de Andrade. Ele é procurador do município de São José dos Campos, especialista em Direito Administrativo pela FGV de São Paulo, mestre em Direito Público, doutorando em Direito Administrativo pela PUC São Paulo e presidente da Comissão de Direito Administrativo da OAB São Paulo. Doutor Ronaldo, é contigo a palavra. Boa noite a todos, muito obrigado, caríssimo. Em primeiro lugar, eu gostaria de parabenizar e agradecer e cumprimentar aqui doutora Margarete Cassa Lopes, aqui representando nosso querido presidente. Parabéns a ti por todo o seu trabalho, por todo o seu empenho, aqui não somente representando o nosso presidente, mas também representando todo o trabalho magnífico que a sua pessoa tem feito junto à nossa diretoria. Meus cumprimentos. Cumprimento a nossa querida deputada Damares Moura e parabenizo-a por mais essa iniciativa, logo mais falarei algo a respeito. Parabéns, deputada. É para nós, é para a OAB, uma honra estar aqui participando deste evento, nesta casa que nos é muito cara. Gostaria de parabenizar também e cumprimentar a Comissão de Defesa das Prerrogativas, na pessoa de seu presidente, nosso querido doutor Leandro Sarcedo, fazendo um brilhante, magnífico trabalho na atual gestão, e estendo os cumprimentos à sua vice-presidente, doutor Leandro, a doutora Ana Carolina Moreira Santos, que lhe ombreia muito bem nos trabalhos magníficos que tem feito, e estendo ainda esses mesmos cumprimentos a todo o exército de valorosos e valorosas colaboradores que voluntariamente se dedicam aí na defesa da advocacia, na defesa das prerrogativas da advocacia, em todo o Estado, em qualquer horário, em qualquer dia da semana, fazendo os trabalhos mais inimagináveis, mas sempre se dispondo com qualidade e com boa vontade. Parabéns a vocês também por esse trabalho. E eu gostaria de cumprimentar-los, estou vendo aqui tantos colegas e amigos do Conselho, da Ordem, e peço licença a todos os demais, e vou tomar aqui a querida doutora Silva Meldes, talvez até respeitando toda a experiência que a doutora Silva carrega, e gostaria, e também o lugar de fala aqui, digamos, da representatividade feminina, gostaria de, no nome e na pessoa da doutora Silvia Meldes, cumprimentar todos os demais queridos e queridas amigos e amigas conselheiros que aqui estão, e advogados e advogadas. Doutora Damares, que privilégio nosso estarmos aqui discutindo essa propositura tão bem-vinda de Vossa Excelência. Eu estava instantes atrás, num outro evento aqui da Alesp, num curso que está sendo promovido também pela Alesp sobre legística, discutíamos ali avaliação de impacto, e o básico para qualquer propositura legislativa, que deveria estar sempre atento em toda a casa legislativa. Qual é o recorte social que eu, no ato da elaboração da norma, da elaboração da lei, estou buscando atingir, e qual é o bem jurídico que eu almejo privilegiar? De que forma eu pretendo incentivar determinados comportamentos, ou, contrário senso, desincentivar determinadas condutas de forma tal a garantir que aquele bem jurídico, aquele valor social seja alcançado. E o seu projeto apresenta isto muito bem. E esse projeto cabe muito bem na sua pessoa, deputada Damares Moura, e eu observo que na sua pessoa não haveria outra pessoa a propô-lo, justamente por conta de todo o seu... toda a sua história, muito bem descrita logo no início, ainda na apresentação, é muito dedicada às liberdades.
com um viés bastante forte e precípuo aí na liberdade religiosa, que vem ser uma das grandes liberdades do cidadão. E, por outro lado, tem na advocacia a sua voz. Portanto, quando nós falamos em linguagem, no caso aqui a linguagem do discurso legislativo, a linguagem do discurso daquele que escreve o texto de lei, eu enxergo na sua pessoa, na pessoa de Vossa Excelência, a absoluta aderência entre a proposta do texto e o seu histórico. Portanto, é muito bem-vindo o projeto. Emeto aqui as palavras do Dr. Alexandre Jorge Tomenin, muito bem postas, por sinal. O recorte da realidade social, que vem a ser a conduta daquele servidor, daquele agente estatal, ou a norma toma aqui, um agente estatal, por extensão, pode ser um concessionário até, que venha, de alguma forma, a desprivilegiar a atividade funcional, precípua e essencial à justiça, que é aquela exercida pelo profissional do direito, esta conduta merece a atenção do legislador. Vossa Excelência está com este projeto, e certamente aí elaborado a partir de grandes discussões e conversações com a nossa seccional, na pessoa da nossa comissão de defesa das prerrogativas, está perfeitamente circunscrevendo o fato e circunscrevendo qual o bem jurídico que almeja alcançar e privilegiar. E remeto aqui as palavras do nosso sempre presente presidente. No fundo, o que está aqui presente é o cidadão, enquanto bem jurídico tutelar. Portanto, meus parabéns e tenhamos aqui um grande e excelentíssimo evento. É para nós uma honra, um privilégio, nós, advogados da Seccional de São Paulo, públicos ou privados, não importa, estarmos aqui participando desta mesa. Muito obrigado e agradeço e passo a palavra. Boa noite. Eu agradeço ao doutor Ronaldo José pela gentileza das palavras, pela generosidade das palavras. Por alguns minutos eu precisei me ausentar para registrar minha presença em plenário, mas pude acompanhar a grande parte da sua fala, doutor Ronaldo. Acho que são imerecidos os elogios, mas, de qualquer forma, eu agradeço a sua generosidade, mas, principalmente, a intervenção tão adequada que fez para reforçar a legitimidade desse projeto de lei, que, conjuntamente e principalmente, não pela nossa advocacia, está sendo construído. E agradecendo, então, as palavras do doutor Ronaldo, eu quero apenas reforçar um agradecimento que já foi manifestado aqui ao doutor Geórgio. Certamente ele nos assiste ainda pela plataforma Zoom, pela sua determinante atuação na construção do texto desta lei, doutor Geórgio. E eu quero fazer coro com o doutor Marcos, que já lhe agradeceu e já reconheceu a sua virtuosa participação neste texto. Nós, então, agradecendo ao doutor Ronaldo, passamos, então, a palavra ao doutor Alexandre Ogozuco. Está aqui presencialmente nesta mesa de trabalhos, ele que é advogado, ex-presidente da 24ª subseção da OAB em Sorocaba, São Paulo, conselheiro federal da OAB e presidente, que nos honra muito nesta reunião, da Comissão Nacional de Direitos e Prerrogativas e Valorização da Advocacia. Doutor Alexandre, nós estamos honrados por termos um representante aqui da nossa advocacia nacional, prestigiando esta importante reunião para debater
o projeto de lei que amplia as prerrogativas das advogadas, advogados no âmbito aqui do Estado de São Paulo. Muito obrigada, muito honrada com sua presença. Lhe passamos, então, nesse momento, a palavra. Muito boa noite a todos e a todas. Eu gostaria de, em saudá-la, deputada Damares, cumprimentar e parabenizar pelo seu trabalho. A representação popular que realiza nesta Casa de Leis é digna de nota. Não só no esforço que faz em defesa do povo, mas no esforço que faz em defesa de uma causa muito justa e muito digna, que é da mulher, né? Do acesso, da inclusão da mulher e da defesa contra este mal que nos assola, que é a violência doméstica. Muito parabéns, né? Nós que de Sorocaba tivemos a honra de ser representado por alguns mandatos também por uma mulher, por uma advogada, a deputada Maria Lúcia Amari. Agora encontramos em Vossa Excelência a continuação deste trabalho e dessa representação. Muito obrigado e parabéns. Quero saudar os meus amigos e amigas da Ordem dos Advogados do Brasil, que aqui estão presentes e os que estão virtualmente nos acompanhando. Quero saudar o meu presidente, doutor Leandro Sarcedo, presidente das Prerrogativas, que junto com a doutora Ana Carolina realizam um trabalho excepcional no Estado de São Paulo, na defesa daquilo que é muito caro para todos nós, as prerrogativas profissionais, e dizer, deputada, da importância que tem sido a constituição nas casas legislativas desta frente parlamentar em defesa da advocacia. Na esfera federal, a partir do momento em que essa ideia brotou, muitos avanços ali conquistamos, e cito de exemplo a questão da reforma do novo Código de Processo Civil e o novo artigo 85, que trata sobre os honorários. Aliás, o primeiro e maior direito do advogado e da advogada é receber honorários, sem o que não se sustenta as nossas famílias, os nossos mais próximos, né? Depois, eu lembro aqui da questão da advocacia no Simples Federal, trazendo melhor racionalidade à tributação que nos alcança e nos atinge. Agora, nessa gestão, uma lei muito importante sobre prerrogativas, que é a que cria os crimes contra as prerrogativas profissionais, e tantos outros projetos que tramitam no Congresso Nacional sobre a liderança da nossa bancada ou dos nossos interesses, do advogado e deputado Fábio Tradi, do Mato Grosso do Sul. E agora aqui em São Paulo também, esta iniciativa tão bem liderada por Vossa Excelência, né? E quanto é importante termos aqui representantes da advocacia, assuntos que passam por mais de 50 mil advogados, como aqueles que estão na assistência judiciária, e trabalham quase sem nada ou muito pouco ganhar para os pobres do nosso Estado. E vê-la na liderança da advocacia na Assembleia nos traz conforto e segurança de que este convênio será o mais justo possível para o Estado de São Paulo, para os carentes e para quem assiste esses carentes, que são as advogadas. E como é bom ver agora ingressar nesse tema de prerrogativas profissionais, né? Terminamos sábado passado, na cidade de Recife, o 10º Encontro Nacional, e um dos tópicos levantados foi a questão das prerrogativas da advocacia no processo administrativo, na esfera administrativa. Sarcedo, Carolina, Ronaldo Borges, Margarete, professor Tomelin, né? Nós precisamos começar a debater este assunto. E como é bom ver aqui, no meu estado, no estado de São Paulo, brotar um projeto desta grandeza, desta natureza, a proteger e assegurar as prerrogativas de todas as advogadas e advogados que se lançam e atuam neste campo do processo administrativo. É importante que o Estado reconheça de uma vez por todas, presidente Eduardo aqui de Itaquera presente, né, representando os presidentes de subseções de todo o nosso Estado, a importância da advocacia, desta advocacia que atua em defesa do cidadão, em defesa da cidadã. Retornando de Recife, no voo, estava ali na telinha um filme, Luta por Justiça, que assisti novamente, né? E quando se assiste pela segunda vez, se assiste com mais atenção ainda, né?
as passagens de quem, como nós, advogados e advogadas, se propõe a defender o cidadão e a cidadã, não é das mais fáceis, não é? E ali, no momento de defesa, para ingressar num presídio, conversar com o seu cliente, as prerrogativas violadas da forma mais drástica possível, porque são violações que atingem a própria integridade pessoal, física, moral da advocacia, em que o advogado é obrigado a se despir para ingressar no presídio e exercer a sua profissão, e tantas outras violações, né? Este é o papel da advocacia, né? Enfrentar o Estado todo-poderoso, que nem sempre é justo ou se propõe a fazer justiça. O Estado só é justo porque existem no mundo, em todos os países, advogadas e advogados que se propõem a enfrentar esta face não tão bela do Estado, esta face ditatorial daqueles que entendem que a justiça é aquilo que ele pensa ser e não aquilo que a maioria decide por sê-la por meio das constituições e das leis. E nesta luta que se trava entre o mais forte e o mais fraco, a antítese do pobre não é o rico, a antítese do negro, do preto, não é o branco, a antítese do gay não é o hétero, a antítese das minorias ou daqueles que buscam por justiça é a própria a justiça em que se busca, em que se quer ali um tratamento isonômico. E é este o nosso papel, é por isso que nós muitas vezes incomodamos no Estado democrático de direito e é por isso que muitas vezes as nossas prerrogativas não são aceitas. Não porque somos ou sejamos advogados e advogadas, é porque ainda há nesta terra, né, não só no Brasil, mas em muitos outros lugares também, pessoas que ainda não se compaginaram com o que é verdadeiramente justiça. E é por isso que ficamos felizes com o trabalho da deputada, em amparar a advocacia, em encaminhar pleitos como esses que estamos vendo surgir aqui, né? Ficamos encantados com o trabalho do nosso Sarcedo e da nossa Ana Carolina, e ficamos admirados com o trabalho do nosso presidente Caio, do nosso presidente da Vans, a Andréia está aqui, nossa diretora da CAASP, Leandro Nava também, nosso diretor da CAASP, com o trabalho que se faz Ordem dos Advogados do Brasil, de São Paulo e Caixa de Assistência em prol de todos os interesses dos advogados e das advogadas do nosso Estado, desde aquele menor até aquele maior. A Ordem dos Advogados a todos acolhem e, nesta gestão, com o diálogo e com o tratamento que tem o nosso presidente Caio, que sempre nos ensina, confusão todos arrumam. Eu quero ver é arrumar e trazer a solução para o problema. E é por isso que, tratando com dignidade, tratando com urbanidade os poderes como o Poder Legislativo, nós vamos avançando com a aproximação e com a liderança da nossa deputada Damares. Muito obrigado, parabéns pelo trabalho e, como disse a Margarete, a nossa querida diretora, a doutora Margarete Cássia Lopes, Vossa Excelência me representa e representa todos os paulistanos deste que é o maior e mais pródigo estado da nossa federação. Muito obrigado. Eu quero agradecer mais uma vez as generosas palavras do doutor Alexandre, nosso conselheiro federal. É tão confortante, doutor Alexandre, estar em meio à advocacia, a advocacia que nos vocaciona à defesa dos direitos humanos. E eu estou convicta de que hoje no parlamento tenho podido exercer ou exercitar as grandes lições que a advocacia me ensinou ao longo do tempo em que estive diretamente na lida como advogada e também no âmbito das atividades da nossa classe, da Ordem dos Advogados. Tive por 12 anos a oportunidade de participar e de presidir uma importante comissão da OAB São Paulo, a Comissão de Direito e Liberdade Religiosa, que segue atuando fortemente aqui no Estado. E eu, enquanto o ouvia, eu refletia
e, no bom sentido da palavra, me orgulhava de fazer parte desta classe profissional que verdadeiramente nos vocaciona para a defesa de direitos humanos. E este projeto, ele é muito virtuoso, doutor Leandro, exatamente porque, ao final e ao cabo dele, nós estamos defendendo o cidadão. Porque à medida que o advogado que o representa é bem tratado, respeitado e reconhecido, o beneficiado será ou serão os cidadãos que os advogados representam. Muito obrigada, doutor Alexandre, pelas suas palavras. Elas engrandeceram certamente em muito este debate que se realiza nesta noite. Nós queremos informar aos que estão ligando seus televisores, nós estamos numa reunião da Frente Parlamentar em Defesa da Advocacia aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo para um importante debate sobre um projeto de lei que será em breve proposto de minha autoria para ampliar a defesa das prerrogativas das advogadas e advogados no âmbito do Estado de São Paulo. Agradecendo, então, ao doutor Alexandre, eu vou fazer aqui, doutor Leandro, uma referência que não importa muito ao debate, mas é histórica, de certa forma. Esta é a primeira reunião híbrida que a Assembleia Legislativa realiza neste momento de reabertura da casa. Nós não interrompemos em momento algum a atividade legislativa, mas ela ocorreu, em sua maioria, virtualmente. E hoje, pela primeira vez, a Rede Alesp está transmitindo uma reunião que se realiza de forma híbrida, com um grupo que está aqui presencialmente e outro que nos acompanha virtualmente. Tem também este significado, a reunião desta noite. Eu quero, então, convidar para fazer uso da palavra a doutora Ana Carolina Moreira Santos. A sua intervenção será feita online. Ela é advogada criminalista, mestranda em Direito Médico, conselheira seccional da OAB São Paulo e vice-presidente da Comissão de Direitos e Prerrogativas da OAB São Paulo. Doutora Carolina, agradecer uma vez mais a sua participação, depois de nos reunirmos também aqui em meu gabinete, na Assembleia Legislativa de São Paulo. Vamos ter o prazer de ouvi-la neste momento e passo, então, a palavra à doutora Ana Carolina. Uma boa noite a todas e todos. Primeiro, dizer que é uma alegria, né? Mesmo que à distância, estar aqui em torno de tantas amigas e de tantos amigos para tratar desse tema, que é um tema existencial já, que é a defesa das nossas prerrogativas profissionais. Deputada Damares, preciso iniciar as minhas homenagens na pessoa de Vossa Excelência, cuja sensibilidade, cujo trabalho eu tive a oportunidade de presenciar quando estive em reunião em vosso gabinete, sentindo não só a sensibilidade dessa mulher advogada, defensora das liberdades, como bem falou o nosso colega Ronaldo, porque quando defende igualdade para as mulheres, defende a liberdade das mulheres na nossa sociedade, quando defende a liberdade religiosa, também o faz, e quando defende hoje prerrogativas profissionais da advocacia e métodos e mecanismos contra essa violação, defende também a liberdade do cidadão, da cidadã, e defende a liberdade do exercício profissional, que é constitucionalmente garantido no nosso Estado democrático de direito e que é um dos valores principais para o nosso exercício profissional. A liberdade, para que a gente possa exercer a nossa profissão com liberdade e bem representar a cidadania brasileira, é necessário, sim, que nós o façamos de forma livre, desimpedida, sem violação de prerrogativas profissionais.
Portanto, fica, deputada Damares, desde já o meu agradecimento. Eu vou prosseguir nas minhas homenagens naquela que já foi chamada de chefe hoje, mas mais que uma chefe. A nossa querida diretora Margarete Lopes é inspiração, professor Jorge Tomelin. É uma mulher que iniciou a sua trajetória profissional na sua cidade, que eu tive a honra de conhecer recentemente, a cidade de Dracena, que veio ao nosso conselho seccional como conselheira e hoje ocupa esse importante cargo de diretora seccional, servindo de inspiração para tantas mulheres advogadas, como as minhas queridas amigas de conselho, que aqui eu estou próxima, a doutora Silvia, a doutora Luciana Remoli, a doutora Miriam Ravanelli, entre outras tantas, e que ela serve, então, de inspiração para nós e para as jovens advogadas que vêm também participando cada dia mais do nosso ambiente institucional. Doutora Margarete, meu muito obrigada. Meu muito obrigada por não ser apenas a nossa chefe, mas por ser uma inspiração constante para todas e todos nós. O nosso presidente nacional da Comissão de Direitos e Prerrogativas e Valorização da Advocacia, presidente Alexandre Ogozuco, que nos honra com essa possibilidade de ter um representante paulista nesse ambiente tão importante, onde tantas questões importantes são discutidas no âmbito do Conselho Federal, no que se refere a prerrogativas profissionais. É importante dizer que, por ocupar esse cargo no Conselho Federal, o presidente Ogozuco tem hoje uma visão ampla de violação de prerrogativas em todo o território nacional. E é preciso dizer, presidente Ogozuco, que o seu trabalho tem sido incansável e nós temos tido a oportunidade de ter acesso a essa defesa de prerrogativas profissionais em todo o solo nacional. É um dia no estado de Goiás, o outro dia no estado de Pernambuco, sempre defendendo prerrogativas profissionais e, mais que isso, batalhando pela necessária valorização da nossa atividade profissional. Meu muito obrigada ao nosso samurai das prerrogativas nacionais hoje. E, por fim, e não menos importante, eu preciso dizer aqui, embora já tenha sido dito no início dessa fala, o que nos trouxe aqui hoje. O que nos trouxe hoje para discutir a importância, a relevância, a preponderância da aprovação de um projeto de lei que defenda prerrogativas profissionais no nosso estado de São Paulo. E o início dessa conquista que se avizinha ocorreu com o nosso presidente da Comissão de Direitos e Prerrogativas, o doutor Leandro Sarcedo. Quando a gente está exercendo defesa de direitos e prerrogativas no âmbito da seccional, eu preciso dizer, porque tenho a oportunidade de ser a vice-presidente desse grande gestor, desse grande presidente, que muitas vezes o volume de trabalho nos impede de pensar para além daqueles procedimentos que entram e saem dos nossos e-mails todos os dias. Mas isso não foi difícil para o presidente Leandro Sarcedo, porque mais do que exercer defesa de direitos e prerrogativas, eu posso dizer que, tendo testemunhado ele por mais de 20 anos na Comissão de Direitos e Prerrogativas, isso hoje faz parte da sua própria existência. A advocacia, o exercício da advocacia e ser o advogado de todas as advogadas e advogados do nosso estado de São Paulo está hoje como uma questão existencial ao presidente Sarcedo. E foi exatamente por conta dessa importância, dessa transcendência da importância dessa defesa, que ele, além de todos os processos que despacha, além de todos os eventos onde se encontra propagando a importância das prerrogativas profissionais, além das contas que vem prestado a toda a advocacia do Estado, nas conferências regionais da advocacia que tiveram lugar nesses últimos meses, ele foi além. Ele foi além e trouxe
a nossa querida deputada Damares Moura a essa provocação no Dia da Advocacia, no dia 11 de agosto desse ano, trazendo a possibilidade a ela, então, que nós tratássemos um projeto de lei no âmbito estadual para a defesa das prerrogativas profissionais. Presidente Leandro, essa é uma iniciativa que transcende a defesa das prerrogativas, porque é um importante mecanismo, é um importante instrumento de defesa de toda a nossa cidadania e do próprio Estado democrático de direito. E falando um pouco da importância dessa lei, é lógico que toda lei tem em si, pelo menos essa, né, tem em si um caráter punitivo, mas que menos importante, aliás, mais importante que o caráter punitivo dessa norma é o caráter educativo. É isso que essa lei visa a trazer no nosso estado de São Paulo, aos nossos servidores públicos, em todas as instâncias de poder. É a consciência e a educação sobre o respeito às nossas prerrogativas profissionais. E esse respeito se dá não como uma forma de privilégio à advocacia. É claro que essa é uma questão que a gente trata em âmbito de prerrogativas há muitos anos já, né? A gente teve que batalhar muito para que prerrogativas da advocacia fossem compreendidas não como um privilégio, mas, embora eu acredite que nós já estamos num passo além disso, eu acho que é importante ainda que se diga que não são privilégios, né? Nós não estamos tratando de uma lei que visa a trazer à advocacia qualquer privilégio, mas que visa, na verdade, a trazer um importante mecanismo de defesa da nossa cidadania, de defesa do próprio Estado democrático de direito. E é nesse sentido que eu encerro a minha fala fazendo um pedido à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo que aprove essa lei, porque essa lei é importante para a advocacia, é importante para a conscientização de todos os servidores públicos e também da própria sociedade sobre a importância do respeito às prerrogativas profissionais como um instrumento de defesa do nosso próprio Estado democrático de direito. Muito obrigada a todas e a todos e uma boa noite. Nós agradecemos a participação da doutora Ana Carolina. Certamente ela representa e nos representou a todas nós, mulheres advogadas aqui do Estado de São Paulo, muito bem, pela sua coragem, demonstrada inclusive quando nos reunimos para tratar deste projeto. Portanto, doutora Ana Carolina, muito obrigada por sua intervenção tão lúcida e tão adequada, tão rica, tão sensível, e o que é tão característico de nós mulheres. Você nos representou lindamente nesta noite, toda a advocacia, ou todas as mulheres advogadas desse Estado. Muito obrigada por sua participação e por sua luta em favor das prerrogativas ou da defesa das prerrogativas das advogadas e dos advogados na sua pessoa. Quero aproveitar uma vez mais para deixar um abraço carinhoso a cada advogada deste Estado que está militando, operando direito e representando cidadãs e cidadãos aqui neste Estado. Nesse momento, então, agradecendo a doutora Ana Carolina, eu passo a apresentação do doutor Leandro Sarzedo, que vai nos falar nesse momento. Ele é advogado criminalista, conselheiro seccional, é o presidente da Comissão de Direitos e Prerrogativas da OAB São Paulo, mestre e doutor em Direito Penal pela USP, a nossa Universidade de São Paulo, por onde também é graduado. O doutor Leandro é um advogado valente, corajoso, fez uma provocação ao vivo em TV aberta para todo o Estado de São Paulo, no dia da advocacia, não é? Convidando-nos a participar da propositura deste projeto de lei, que hoje já está se tornando uma realidade, eis que já construído,
E agora vamos para a segunda etapa, que é propor e, claro, depois, transcorrido todo o processo legislativo, esperamos sim que ele seja aprovado, atendendo aí a toda a advocacia paulista. Doutor Leandro, muito obrigada por todos os encontros que tivemos, e nesse momento, então, eu passo a palavra ao doutor Leandro Sarzedo. Muito obrigado, deputada doutora Damares Moura. É uma imensa alegria poder estar aqui hoje, neste auditório Teotônio Vilela, da Assembleia Legislativa, para tratar deste assunto, para tratar deste projeto de lei que defende a advocacia, defende os direitos e prerrogativas da advocacia no âmbito estadual. Devo dizer que este ano de 2021 vem sendo um ano muito abençoado, por assim dizer, da minha vida, na medida em que vários ciclos de um trabalho muito longo que eu venho fazendo há 2 décadas, vários ciclos vão se encerrando. E poder estar aqui hoje, nessa Casa de Leis, discutindo a possibilidade, discutindo o protocolo de um projeto de lei que poderá deixar uma marca do que foi esse trabalho, do que foram esses 20 anos de Comissão de Direitos e Prerrogativas, para a posteridade, para os jovens advogados, para as jovens advogadas. Então, eu vejo aqui a Marina, a Júlia, a Beatriz, que estão aqui, são guerreiras aí da Comissão de Direitos e Prerrogativas, poder deixar uma possível marca, uma possível herança, para que a jovem advocacia, de alguma forma, possa ter uma proteção do ponto de vista legislativo no âmbito estadual, melhor do que aquela que nós tínhamos quando iniciamos a nossa profissão, deputada, para mim é motivo de muito orgulho e motivo de pensar que toda essa caminhada valeu a pena. E digo que essa caminhada, deputada, hoje nós chegamos a este ponto porque, como Vossa Excelência bem disse, naquele momento, no dia 11, em rede aberta, em todo o estado de São Paulo, eu tive aí a irresponsabilidade, ou o tupete, ou a petulância de provocar a deputada, fazer uma provocação educada, fazer uma provocação buscando ter algum conteúdo, mas eu sabia que do lado de lá da minha provocação eu iria encontrar uma interlocutora com os seus ouvidos muito treinados para ouvir boas provocações construtivas. E qual não foi minha surpresa que 1 ou 2 dias depois recebi o telefonema aqui do nosso querido doutor Samuel, seu assessor, nosso presidente da Comissão de Liberdade Religiosa da Ordem de São Paulo, me convocando a vir ao gabinete para dizer o que nós tínhamos a propor. E naquele momento eu tinha uma ideia, aí pedi ao professor Jorge Tomelin, esse monstro do direito administrativo, esse homem que tão estudioso e que nos ajudasse a fazer esse trabalho, e ele então estudou, fez, quem sabe, da melhor maneira tecnicamente possível, para que pudéssemos trazer em nome da ordem, na medida em que tínhamos problemas de vícios de iniciativa, porque é um projeto punitivo, que então teria que ser de iniciativa do governador, e o Jorge Tomelin, com a sua sagacidade, com o seu conhecimento, nos ajudou então a construir uma forma de que pudesse ser apresentado pela deputada. Então, deputada, eu queria lhe agradecer, lhe homenagear de uma forma muito sincera, no sentido de que, se nós estamos com a advocacia representada e reunida aqui hoje, é porque Vossa Excelência tem, sim, os ouvidos muito treinados para ouvir e o coração aberto para receber ideias bem intencionadas, como são essas ideias da Ordem dos Advogados do Brasil, que buscam, em última análise, sempre defender a advocacia. Obrigado, deputada doutora Damares Moura. Obrigado.
Falando aqui dos meus amigos presentes e sem querer, e aqui vai ficar fácil porque eu conheço todo mundo, então não quero concorrer com o presidente Caio, que tem aquela super memória, mas queria, deputada, dizer aos colegas que temos aqui a nossa conselheira seccional Luzia Cantal e nosso conselheiro Arnóbio Rocha, representantes da Comissão de Direitos Humanos, fazem um trabalho gigantesco na mediação de conflitos, em manifestações de rua, em reintegrações de posse, são gigantes. Os nossos diretores da CAASP, Andréia Regina e Leandro Nava, que hoje trabalham junto ao nosso presidente Luiz Ricardo Davanzo, no braço assistencial da Ordem dos Advogados do Brasil, cuidando dos advogados que estão em situação de carência, fazem também um trabalho voluntário de grande monta no sentido de atender essa parte da advocacia que, por um motivo, por outro, por doença, enfim, se encontra num momento precarizado. E esses dois são gigantes nesse trabalho. Temos aqui, deputada, agora, tínhamos mais, mas o presidente Carlos Augusto de São Miguel Paulista teve que se retirar, mas temos aqui 2 presidentes de subseção, de grandes subseções da capital. Doutor Eduardo Correia, nosso presidente de Itaquera, subseção gigante, e o nosso presidente Carlos Guedes, de Nossa Senhora do Ó, também uma subseção em grande ascensão hoje, que representa milhares de advogados. Temos ali o nosso conselheiro seccional ali atrás, Marcos Lopes, que faz um trabalho gigante, deputada, junto à ação social. Marcos Lopes tem um trabalho junto aos franciscanos da Igreja Católica, um trabalho gigante de assistência aos desvalidos da sociedade, na Comissão de Ação Social da Ordem. É gigante o trabalho que Marcos Lopes faz. E, falando aqui deste miolo, deputada, este miolo deste pessoal aqui, ó, são as pessoas das prerrogativas profissionais. São as colegas e os colegas que nos ajudam no dia a dia, acompanhando diligências de Polícia Federal, audiências, fazendo parecer, impetrando mandado de segurança, impetrando habeas corpus. Então, olha, Fernando Malheiros, nosso vice-presidente da área trabalhista, Eduardo Levi Piqueto, nosso vice-presidente da área penal, doutora Silvana Brizola, doutor Daniel Burg, doutor Frederico Medeiros, ali a Beatriz, a Júlia e a Marina, já tinham mencionado, doutor Renato, doutor Bruno, doutor Ricardo Fadu. Esses moços e essas moças, deputada, defendem aquilo, por convicção, num trabalho voluntário, aquilo que é mais importante na advocacia, que é a defesa do direito de defesa. Em última análise, o trabalho que esses moços e essas moças fazem é defender a cidadania brasileira, é defender a sociedade brasileira, aqueles que, como diz o nosso presidente Caio Augusto, é a maior autoridade do nosso país, o cidadão e a cidadã brasileira. Gostaria, deputada, de agradecer imensamente o trabalho que esses moços e essas moças fazem em prol da nossa instituição, da nossa comissão, da advocacia e de todo o Estado brasileiro. Defendem, em última análise, o Estado democrático de direito. Aqui ao meu lado, aqui do nosso lado esquerdo, esse grande gestor, este grande presidente nacional de prerrogativas, doutor Alexandre Oguzuco, que representa São Paulo no Conselho Federal. São Paulo que passou por uma crise de representação lá em Brasília, no Conselho Federal, e que Alexandre Oguzuco foi incumbido pelo nosso presidente Caio Augusto de fazer esse resgate. E nesses 3 anos fez, deputada. O doutor Alexandre Oguzuco visitou as 27 unidades desta federação. Foi a todos os lugares. E hoje São Paulo tem uma outra forma de ser ouvido pelas outras seccionais do país. São Paulo não é mais a seccional do nariz empinado. São Paulo não é mais a seccional que não precisa de ninguém. São Paulo, assim como é o presidente Caio Augusto, é a seccional da horizontalidade, da pluralidade. É a seccional que sabe conversar de igual para igual com todas as seccionais, mesmo aquelas que muitas vezes não têm o número de advogados de algumas das subseções da gente.
porque aqui tudo tem tamanho gigante. Mas Alexandre Uguzuco consegue estabelecer essa conversa nessa horizontalidade que faz com que São Paulo ganhe esse novo patamar. Então, gostaria de cumprimentar todos os colegas aqui presentes e estender isto aos colegas que nos ouvem pelo Zoom. Eu vejo alguns, a nossa conselheira Silva Melges, o nosso conselheiro Luiz Ferraz, o presidente do Sindicato dos Advogados, Fábio Gaspar, nosso presidente do Tribunal de Ética e Disciplina, Carlos Kaufmann, enfim, nossa conselheira Miriam Ravanelli, vice-presidente da Comissão da Mulher. Recebam todas e todos os nossos cumprimentos. E aqui, deputada, falando do projeto de lei. Eu disse no dia 11 de agosto que a advocacia no plano nacional tinha três grandes marcos. Um, a Constituição Federal, que coroou o trabalho da advocacia no processo de redemocratização do Brasil com o artigo 133, que traz a indispensabilidade da advocacia. Depois, 6 anos depois, para regulamentar o artigo 133, nós tivemos o advento, a promulgação do nosso Estatuto, a Lei Federal 8.906, que dá a espinha dorsal da advocacia e da existência da própria Ordem dos Advogados do Brasil. Há 2 anos agora, a Lei 13.869, se eu não me engano, a nova lei de abuso de autoridade, me parece um novo marco, deputada, que trouxe ali outras prerrogativas, já com a incriminação de condutas, ou seja, com preceito primário, preceito secundário, sanção penal, mas trazendo ali condutas muito importantes para o direito de defesa. E naquele dia 11 de agosto, então, deputada, eu lhe pedi, deputada, está na hora de fazermos um marco legislativo no Estado de São Paulo. Nós precisamos dizer que a advocacia tem esse status, tem essa importância na defesa da cidadania e da sociedade brasileira para os funcionários do Estado de São Paulo, para os delegatários do Estado de São Paulo, para aqueles que atuam junto à administração pública do Estado de São Paulo. Até, deputada, quem sabe, como um exemplo aos municípios que também podem fazer leis municipais nesse sentido, seguindo o exemplo de uma legislação estadual. E hoje temos uma realidade. Temos um projeto de lei construído, temos um projeto de lei com uma análise jurídica feita por vosso gabinete, que chegou à conclusão que é um projeto viável, com uma exposição de motivos que se sustenta e, mais do que tudo, deputada, um projeto de lei que atende aos interesses não só da advocacia, mas principalmente da cidadania. Porque o advogado, quando bate na porta do cartório, o advogado, quando bate na porta da delegacia, o advogado, quando bate na porta do presídio, ele não vai lá falar em direito próprio. Ele vai lá levando o interesse, levando a importância dos direitos que lhe foram confiados através da outorga de uma procuração ou de uma nomeação da assistência judiciária, conselheiro federal Uguzuco, e que ele, então, tem que fazer valer este mandato ou esta nomeação com toda a força que lhe é possível. E este projeto de lei, quando se transformar, de fato, numa norma cogente da nossa legislação estadual, de fato, vai garantir, como bem disse o professor Giorgio Tomelin, uma igualdade, uma possibilidade de exercício material do direito de exercer a advocacia. E então, deputada, esta iniciativa é não só louvável, como encontra absoluto respaldo em todo o sistema de administração de justiça, em todo o sistema de administração pública que precisa ter, neste país de tradição autoritária que nós vivemos, cada vez mais
a exemplo do que é a nova lei de abuso de autoridade, a emancipação da sociedade frente ao poder público. E não existe, deputada, emancipação da sociedade frente ao poder público sem uma advocacia forte, sem uma advocacia sem medo, sem uma advocacia protegida. E isso, deputada, quando eu disse que seus ouvidos foram muito atentos e seu coração aberto, é porque esta mensagem atinge o seu mandato republicano, o seu mandato que está aqui para prover o bem público e promover leis que, de fato, façam diferença na vida da sociedade paulista. Dito isso, deputada, eu vou encerrando a minha fala. Eu acho que a exposição de motivos da lei não existe, não necessita de maiores digressões, ela fala por si só. Ela não é uma lei que tem vício de iniciativa, ela é uma lei que faz o que precisa fazer, que busca educar, que busca convencer esses funcionários, convencer esses delegatários de que respeitar a advocacia é respeitar a sociedade, respeitar a cidadania. Então, temos agora que torcer para que, após esse protocolo, este projeto caminhe e ganhe no plenário desta casa o destino que ele merece, que é a aprovação que nós, advogados aqui reunidos, já desde logo pugnamos, pleiteamos e pedimos a todas as deputadas e deputados estaduais da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. E aqui, deputada, para encerrar, eu queria dizer, como eu disse no início da minha fala, estamos aqui todos hoje reunidos no auditório Teotônio Vilela. Quem foi Teotônio Vilela? Teotônio Vilela foi um grande prócer, um grande defensor do processo de democratização deste país. Morreu antes das diretas já, e Teotônio Vilela deixou seu nome marcado na história desta construção democrática que culminou com a Constituição de 1988. A mesma Constituição cidadã que traz o artigo 133. O que poucos talvez saibam é que Teotônio Vilela, quando estava já doente, um tanto debilitado pela doença, foi homenageado pelo grande Milton Nascimento e pelo Fernando Brant, seu parceiro musical, com a música Menestrel das Alagoas, deputada. E eu acho que essa é uma música que tem muito a ver, a mensagem democrática, a mensagem de esperança que essa música traz, tem tudo a ver com este projeto de lei, com esta afirmação democrática que nós temos no plenário da Assembleia Legislativa hoje. No plenário não, neste auditório da Assembleia Legislativa hoje. Então, eu quero aproveitar aqui, deputada, a presença da nossa secretária-geral adjunta Margarete Lopes, a presença de Vossa Excelência, deputada, que está aqui ao meu lado, e todos aqui representados, toda essa advocacia representada, que é comandada hoje por esse grande advogado, por esse advogado companheiro, por esse advogado democrata, por esse advogado que trata a todos com humildade, porque esta é a sua marca pessoal, esse advogado que tem a transcendência da ideia da democracia na sua cabeça, que é o nosso presidente Caio Augusto, e queria fazer algumas perguntas a este plenário. De quem é essa ira santa, deputada? De quem é essa saúde civil? Que, tocando na ferida, redescobre o Brasil. O Brasil precisa ser redescoberto, deputada. Nós precisamos reconstruir esse país. Quem é esse peregrino que caminha sem parar? Quem é esse meu poeta que ninguém pode calar? Quem é esse? E eu pergunto aqui, quem são esses? E eu respondo, esses são Caio Augusto de Silva Santos, Margarete de Cássia Lopes e deputada doutora Damares Moura. Muito obrigado. Bem, nós
Bem, nós estamos aqui tão envolvidos nesse momento com as palavras do querido Dr. Leandro, não só com as palavras, mas com esta musicalidade. Alguém mencionou aqui na plateia que só faltou cantar. É verdade. Mas nos encantou, mesmo com a leitura destes versos, e não só isto, doutor Leandro, mas toda a sua, todo o compromisso que o senhor demonstra, as suas palavras não negam este compromisso real que o senhor tem com a defesa da prerrogativa das nossas advogadas, dos nossos advogados. Eu me sinto muito honrada de um dia tê-lo conhecido, ainda que naquele momento virtualmente, de ter sido desafiada, no melhor sentido da palavra, por Vossa Excelência, depois de tê-lo recebido no gabinete onde tivemos uma longa reunião, e hoje de estar compartilhando com o senhor esta mesa de trabalhos, que o que a gente mais espera a partir dela são os resultados reais e a aprovação deste projeto de lei tão bem construído e tão virtuoso. Eu já disse isso aqui hoje, porque afinal os grandes beneficiados serão as cidadãs e os cidadãos. Eu fiquei tão bem impressionada com a sua fala, que eu penso que dispensa até maiores comentários. O senhor nos emocionou e o senhor representou aqui a essência da advocacia. Vê-lo falando, não é, remonta aos grandes juristas, advogadas e advogados desse país que nos orgulham pela maneira tão elaborada com que manejam a palavra falada e certamente a palavra escrita. Nunca vi seus textos, mas devem ser os melhores, não é? Portanto, mais uma vez quero homenageá-lo, quero agradecê-lo, quero reconhecer o seu trabalho e fazer coro com o senhor que nós encerramos agora esta reunião com esperança. Não só a esperança de ter aprovado este projeto, mas a esperança de que nós somos sementes de uma nova floração. Eu falei isto muitas vezes na OAB São Paulo. Nós todos temos que ser sementes de uma nova floração. Sementes que germinem. Sementes que verdadeiramente, ao frutificar, transformem realidades. Realidades que são injustas, realidades que são desiguais, realidades que são violentas e tantas realidades desafiadoras pelas quais todos nós passamos e vivenciamos, mas que essas realidades sejam transformadas em realidades mais justas, em realidades mais igualitárias, em realidades mais humanas, em realidades mais fraternas e em realidades mais solidárias. Eu saio daqui hoje tão bem nutrida novamente pela advocacia e que jamais deixarei de ser. Afinal, os advogados ocupam assentos nos parlamentos e continuam sendo advogados, porque aqui também nós estamos permanentemente defendendo os direitos das pessoas, legislando, não é, para que elas tenham melhores condições de vida, e as legislações que tenho proposto aqui têm sempre esse objetivo, de serem transformadoras de realidades. Muito obrigada, doutor Leandro, por sua participação. Leve, por favor, o meu abraço fraterno ao nosso querido presidente, o doutor Caio Augusto, e na pessoa dele eu quero, nesse momento, então, cumprimentar toda a advocacia paulista, que nos orgulha, advogadas e advogados, os que nos acompanham agora pelas plataformas, os que vão seguir nos acompanhando pela Rede Alesp, recebam o nosso abraço, o nosso reconhecimento. A lida do advogado, ela é muito desafiadora, mas é também, ao mesmo tempo, muito recompensadora. Quando nós presenciamos nossos clientes, aqueles que nós representamos, não é, tendo seu direito satisfeito
ou quando não totalmente satisfeito, mas parcialmente satisfeito, são resultados que nós na advocacia obtemos todo o tempo. Mas que todos recebam o nosso abraço, nossa homenagem, o nosso reconhecimento e agora a torcida de todos nós para que esse projeto caminhe bem aqui na casa e que as deputadas e deputados, aqueles que nos assistem e aqueles com os quais eu vou dialogar na direção de termos aprovado este projeto, estejam sensíveis a reconhecer a importância de ampliarmos sempre mais os direitos e as prerrogativas das advogadas e dos advogados do Estado de São Paulo. Portanto, agradecendo a todos os que estiveram atentamente até agora, presencialmente, já aqui nominados muito bem pelo Dr. Leandro, a todos que nos acompanharam na plataforma Zoom, no canal do YouTube da Assembleia Legislativa de São Paulo, também pelo meu canal do YouTube da Maris Moura, aos telespectadores da TV Alesp. Esgotado, então, o objeto desta reunião da Frente Parlamentar da Advocacia para debater o projeto de lei que amplia a defesa das prerrogativas da advocacia paulista. Portanto, creio que encerrado o objeto desta reunião, nós declaramos encerrada esta reunião da Frente Parlamentar da Advocacia, desejando a todos uma boa noite. Muito obrigada a todos.